A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos agora nosso Café com Jesus, onde que nós colocamos neste momento o nosso coração na presença de Deus. Começamos o nosso dia louvando ao Senhor, louvando a grandeza de Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou, o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus é bom o tempo inteiro. E hoje nós vamos falar sobre isso no Café com Jesus. Deus é bom o tempo inteiro. Por isso, Senhor, Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, toda a minha vida. Coloca a mão no teu coração e fala para Deus junto comigo. Eu consagro a minha casa, eu consagro a minha família, eu consagro tudo que eu tenho, Senhor. Os meus filhos, o meu trabalho, os meus bens, tudo para ti, para a tua honra e glória. Como eu costumo dizer, eu sou só um administrador, mas tudo que está aqui é seu. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Querido irmão, querida irmã, o nosso Café com Jesus hoje vai trazer uma continuação sobre o abandono, se abandonar na providência divina, onde que nós vamos estar falando sobre a providência e o escândalo do mal, onde que o catecismo é continuidade hoje ao nosso quarto dia, onde que nós estamos no catecismo número 309, na página 92 do catecismo. A providência e as causas segundas. Agora nós vamos para a providência e o escândalo do mal, onde que essa providência e escândalo do mal vai trazer para nós: se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Por que o mal existe? Sabe, irmãos, a palavra vai nos dizer, no livro de Gênesis, que tudo que Deus fez é bom, era bom. Tudo que Deus fez, Ele viu que é bom. Então não existe coisa mal diante de Deus. Pode acontecer que diante deste mal, que é onde que é a ausência de Deus, então Deus colocou para nós, para que nós saibamos que a sua ausência que é ruim. Nós vamos entender de uma forma sábia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. Creia, acredite no que essa prática que eu vou fazer com você. Você estando com os olhos fechados, você consegue enxergar escuridão? Você consegue ver algo? O que falta então? Se você está com os olhos fechados, você está vendo escuridão, abre os teus olhos. Você consegue enxergar a luz, certo? Assim também, se você está numa sala, onde que é noite, é escuro, e você está ali nessa sala, tem um interruptor, você apaga. Vamos apagar aqui. Apaguei. Então, o que está faltando aqui? Por que existe a escuridão? Ausência da luz. Então, o mal existe para que eu e você saiba que a ausência de Deus faz a gente compreender que o mal não é bom. Então, querido irmão, conforme diz o catecismo, vai nos dizer aqui, no 311, os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, olha, somos todos inteligentes, né? E livres, devem caminhar para o seu destino último por ação livre e amor preferencial. Então, assim, pode, no entanto, desviar-se e, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo. Então quer dizer que o mal entrou no mundo por causa deste mal moral, que é onde Adão e Eva teve a opção de escolha diante da sua escolha. Então Deus colocou a inteligência e deu a liberdade. Assim, irmãos, somos nós. Nós somos livres para nossas escolhas. Então, diante da escolha, eu escolho conviver com o bem
ou conviver com o mal. Mas aí detalhe, nós somos pecadores, diz aqui no catecismo. Caminhar para o seu destino por opção livre, com amor preferencial. Pode, no entanto, desviar-se. De fato, pecaram, como diz lá no começo. Mas e aí? Diante de um mal, do pecado, nós vamos entender. Pois o Deus Todo-Poderoso vai nos dizer: Deus não é de modo algum, nem direta e nem diretamente a causa do mal moral. Todavia, permite, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Então, pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixará qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Então, assim, diante do próprio mal, Deus tira coisas boas. Diante do próprio mal, Deus tira coisas boas. Vamos dar um exemplo que acontece na prática. Por exemplo, comigo mesmo. Eu passei por um momento difícil na família, mas assim, difícil assim, que você consegue enxergar coisas boas. E hoje eu pensando no que eu aprendi com tudo isso, foi maravilhoso. Eu aprendi, Deus me levou a um ponto que eu tive que levar meu filho para fazer algo assim, um direcionamento. E nesse direcionamento, eu entendi algo muito importante dentro da igreja. Eu conheci uma congregação, a pessoa me falou de uma congregação, e eu abri meus olhos com tudo isso. Então, irmãos, de coisas ruins, Deus tirou coisas boas para mim. Ele permitiu que essa enfermidade alcançasse ali no coração dos meus, para que eu fosse até lá, para que lá eu conseguisse enxergar uma verdade. Então, Deus, ele é bom o tempo inteiro. Ele permite coisas na nossa vida para que a gente abra os olhos. Permite coisas, se você pede, você entrega nas mãos de Deus, irmão. Qualquer situação que acontecer contigo, Deus está cuidando, Ele é bom. Então, de todo mal, com a minha liberdade, com a minha escolha, Ele vai permitir que eu vá. Mas no momento certo, se Ele vê que o teu coração se pende sempre para Deus e você tiver humildade, você vai reconhecer. Mas às vezes o orgulho não deixa a gente viver essa graça. Então tomemos cuidado com isso também. Deus, ele vai tirar coisas boas do mal se eu tiver humildade. Se eu tiver orgulho, eu não vou conseguir enxergar. Por isso que tem a palavra liberdade, da escolha. Eu escolho estar com Deus ou estar ausente dele. Se aconteceu algo de ruim comigo, uma enfermidade, aconteceu, vamos lá, uma situação financeira, aí eu vou falar assim: Deus está me castigando ou Deus está me cuidando? Um exemplo. Então, por isso que nos diz a providência e o escândalo do mal. O mal vai tentar te escandalizar, mas Deus vai tirar coisas boas do mal. Vamos dar um exemplo na palavra? Que o próprio catecismo diz: pois Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixará qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Vamos pegar a palavra em Gênesis 45,8, que é Gênesis capítulo 45, versículo 8. Vai nos dizer assim: não sois vós, porque me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Palavra do Senhor. Te recorda alguma coisa essa palavra? Te recorda? Você já parou para ouvir essa palavra? Você já parou para ouvir ela? Alguma vez você já parou? É a palavra de José, onde que ele foi vendido pelos irmãos por inveja, e um deles não deixou matar José. Eles queriam matá-lo. E eles vendem José. José, naquele momento, ele é vendido, ele foi, e lá onde que ele foi entregue, ele se torna ali alguém muito importante, que governa todo o Egito naquela época por falta do alimento. E os próprios irmãos e o seu pai depois vão ter essa conversa com ele, resumindo bem a história. E chega neste momento onde que os irmãos falam, imploram, pedem perdão pelo que eles tinham feito. Josué diz assim, ele diz que não foi eles, né? José diz assim que não foi eles. Não sois vós, pois que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-se como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Então, queridos irmãos,
deste mal Deus tirou coisas boas para este homem, para este filho amado de Deus, que é um filho amado do seu Pai. Então aquele que vive o amor, aquele que vive a honestidade diante de Deus, se acontecer algo de ruim contra você, e Deus permitiu, porque Ele vai tirar coisas boas disso. Não tenha medo. Então é a providência diante do escândalo do mal. Às vezes está acontecendo algo terrível ao teu redor, falação, coisas ruins, mas você vai tirar coisas boas disso. Às vezes a tua casa está passando por momentos de dificuldade, aí você fala assim: Deus, o que o Senhor quer me mostrar permitindo isso? Coloca a mão no teu coração. Fala para Deus agora. Talvez, irmão, você está passando uma provação, mas o abandono em Deus, diante da providência, diante dessa providência e o escândalo do mal, Deus vai te mostrar algo para a sua vida, algo dentro do seu coração, algo com o seu serviço. Talvez, irmão, dentro do seu trabalho esteja acontecendo algo de ruim com você, algo que aconteceu. O Senhor me coloca assim, que deram oportunidades para roubo, sabe? Como se alguém foi lá e armou uma casinha para alguém. E você caiu nessa armadilha. Talvez seja pegar um dinheiro, ou mentiras, ou alguma coisa assim. E você fala: nossa, eu rezei tanto pedindo a proteção para Deus. E aconteceu isso comigo, e hoje eu estou mal, eu não sou essa pessoa, mas eu caí nessa tentação. Sabe, irmãos, talvez tenha alguém dentro da sua casa que esteja sendo julgado por você, e você não conseguiu abrir seus olhos. Talvez em qualquer lugar. E você provou um pouquinho de um julgamento injusto, lá no seu trabalho. Mas Deus permitiu não para que você tirasse algo lá de conforto lá no seu trabalho, mas que você abrisse os olhos dentro da sua casa, ou de alguém que aconteceu contigo, né? Que você pudesse entender como que é ruim. Isso, olha, irmão, me veio uma história que aconteceu comigo agora também. Teve um dia que eu julguei uma pessoa, e essa pessoa estava muito mal com o meu julgamento. Eu julguei uma vez, pessoa íntima, né? Vou falar o nome. Mas depois eu fui julgado também, sem dever. E a pessoa também. Foi um julgamento assim, por nós, sem dever, mas depois Deus mostrou a verdade diante dos nossos olhos, e mostrou a verdade diante dos olhos das pessoas também que nos julgaram. E o que eu senti naquele momento? Que eu precisava provar daquele mal contra mim. Deus permitiu, para que eu conseguisse enxergar a verdade lá naquela pessoa dentro da minha casa. E, irmãos, isso talvez pode estar acontecendo contigo agora, de algum mal que está acontecendo fora da sua casa, para você trazer para dentro da sua casa. Será que eu não estou agindo errado com o meu pensamento? É isso que aconteceu comigo. Então, a providência de Deus diante do escândalo do mal. Mas nós precisamos ter a humildade no coração. Se eu estou falando isso, meu irmão, porque a palavra vai dizer lá mais para frente, o catecismo diz ali, Gênesis 45, versículo 8 e Gênesis 50, 20. Diz assim, 50, 20. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer bem, era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Então, querido irmão, desse mal que aconteceu fora da sua casa, que você conseguiu enxergar o que é bom, que vem de Deus, que Deus cuidou para que você abrisse seus olhos diante de um pecado, diante de uma falta da verdade, diante de um julgamento, Deus está trazendo a verdade para você. Assim também acontece com as enfermidades. Mas Deus me castigou, eu estou com câncer, né? Eu estou com isso, aquilo. Querido irmão, nós somos livres, nós comemos o que queremos. O café mesmo, se você tomar em excesso, como diz, a gente ouviu falar, um antigo ensinamento sobre isso, e a escolha é minha. Eu vi um vídeo falando que o café ele faz mal, assim, se você tomar no excesso, mas mesmo sendo pouquinho ainda não é bom. E a gente continua insistindo em algo. Aí se acontece algo comigo, por exemplo, dando um exemplo, é Deus que me castigou? Ou foi eu que tive a liberdade e eu quis? Assim acontece, irmãos, na nossa vida. As enfermidades, um câncer. Acho que assim Deus vai vir e falar, aconteça o câncer, né? E uma criança com câncer, e a consequência do pai, da mãe, o que ela usou? Tem pessoas que usam drogas, tem pessoas que comem que não devem comer,
faz o que não deve fazer com a criança no ventre, e aí é um castigo divino. Não, Deus pelo contrário, Ele está cuidando daquela criança, Ele quer que ele tenha vida, ele foi feito perfeito por Deus, mas nós humanos conseguimos prejudicar o projeto de Deus. Assim foi o tempo inteiro, e Deus mandou seu Filho para que nós saibamos lidar com as situações. Por isso que nós temos aqui um pouquinho de café e muito de Jesus, porque é com Ele que nós vamos ser salvos. Diante do mal da cruz, aqui irmão, ó, esse mal aqui, qual a providência que você consegue enxergar? Ó, a providência e o escândalo do mal. A cruz para muitos é escândalo, mas para Deus e para nós cristãos é salvação. Aqui que Ele venceu o pecado de Adão e Eva, a mesma madeira que trouxe para nós a liberdade de escolha, escolhemos a ausência de Deus. Jesus, na mesma madeira, Ele derrama o seu sangue e escolhe a obediência ao Pai. Essa obediência era para fazer o mal? Era para vencer e fazer o bem. Que bem que nós tiramos daqui? A vida eterna. Até então estavam fechadas as portas do céu para os homens e para as mulheres. Com Jesus e Maria, nós presenciamos a obediência. Então creia que nossa mãe Maria é a nossa mãe. Jesus disse na cruz: ei, João, representando todos os discípulos, todos aqueles que amam a mim, que se colocam a mim, eis aí tua mãe. João leva para casa. Acolhemos Maria como mãe, obediência a Jesus. Você não está sendo idólatra, não. Pelo contrário, você está recebendo uma mãe. Finalizamos assim: diante de um mal, Deus nos dá coisas boas. É a luz que vem de Deus. Então, abandone-se na providência e o escândalo do mal. Então, o que acontecer contigo, abandone-se nas mãos de Deus. É o Deus que cuida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.